Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Premium Autocast, o podcast da Premium Automotivo. Estamos aqui na segunda parte do nosso podcast com a galera da Tunap. Dessa vez aqui estou com o Carlos Itria, CEO da Tunap Brasil. Palmas para o nosso amigo que está nos recebendo aqui. E também Ricardo Cruz, gerente nacional de vendas, que catou a gente lá no Rio. Palmas para ele também. Pessoal, sempre um prazer estar com vocês aqui. Obrigado por nos receberem, né? E nesse episódio a ideia, pessoal, é contar para vocês um pouquinho mais sobre a história da Tunap, né? Quem segue a gente lá nas redes sociais já deve ter percebido que eu falo da Tunap assim com muita intimidade, porque antes mesmo da Tunap estar com um escritório aqui no Brasil, eu tive contato com os produtos da Tunap e, repito para vocês, trabalhava com meu pai sempre falava, cara, esse produto aqui funciona, esse produto aqui, tanto que hoje o Tunap funciona, né? É meio o slogan da Tunap. E meu pai falava, esse daqui é o único que funciona. E meu pai era apaixonado pelo produto, né? Esse produto vinha para o Brasil através de importação independente, né? Há uns 20 e poucos anos atrás. E se eu não estou enganado, ele vinha somente para tratamento do sistema gasolina e diesel. Só vem os dois produtos, né? É isso aí, perfeito. Né? Bom, aí com o tempo eles foram adaptando mais alguns produtos, foram trazendo mais, até que por fim a Tunap decidiu vir para o Brasil. Nós compramos o estoque desse distribuidor que fica aqui próximo a São Paulo e a nossa história começou ali. Então, a Tunap Brasil aqui tem 12 anos, né? 12 anos, exatamente. Nós iniciamos em 2010. 2010. Tá, eu lembro na época que eles pararam de trazer esse produto lá para 98, 99, se eu não estou enganado. E aí esse gap, assim, o que aconteceu aqui no Brasil? A gente deixou de ter Tunap, porque eu deixei de ter contato com a marca, né, com os produtos. Sim. E até meu pai, ficou triste, porque começou a vir só o diesel e depois já não vinha mais gasolina nem diesel. Quando que começou essa sementinha da Tunap aqui no Brasil? Por mais que o escritório tenha 10, 12 anos. Eu acho que a interrupção se deu por conta da falta de um vendedor desse distribuidor lá no Rio de Janeiro. Sim. E acho que eles não conseguiram fazer a reposição desse profissional, e aí ficou esse buraco aí. Contudo, nós iniciamos em 2010 e até então esse distribuidor vinha trabalhando de maneira tímida, pequena, Sim. Não tinha muita agressividade comercial, mas eles estavam trabalhando. Mas aí em 2010, e ele já sabia que a Tunap viria para o Brasil, assim, era para ter vindo antes, a ideia era iniciar em 2008. Mas aí veio aquela crise mundial, que o Lula chama de marolinha. Sim. E aí veio essa crise, aí eles interromperam o plano, eles postergaram, e aí quando foi em 2010 eles me fizeram um convite definitivo. Eu já havia tido essa conversa em 2008, em 2010 foi algo de Deus, assim, porque eu estava bem a fim de iniciar algo novo na minha carreira, na minha vida profissional, e eles me procuraram. E aí foi que a gente iniciou as conversas para iniciar a Tunap do Brasil. E aí foi uma aventura. E como é que foi esse início? Conta um pouquinho mais pra gente, o pessoal conhecer. Bom, em 2010, eles me fizeram a proposta, e não é assim no Brasil, né? Querer iniciar. Uhum. Tudo leva um tempo. Enquanto a gente foi montando a empresa aqui no Brasil, eu também fiz o treinamento lá na Alemanha, fiquei um mês lá para conhecer os produtos, as aplicações, como fazer. E nós tínhamos que ter uma estratégia aqui no Brasil. Sim. Porque já existiam bons players, grandes players, fortes, como, por exemplo, posso até falar aqui dos meus concorrentes. Vou falar aqui da STP, da Vurt do Brasil, vou falar da Bardal. E entrar para competir com esses caras é loucura. Já estavam muito tempo no mercado, né? Muito tempo, são fortes, conhecidos. E eles têm a sua relevância e têm também a sua qualidade, o seu mercado já. Uhum. E nós chegamos e a gente precisava encontrar o nosso espaço. E o que a Tunap tem de bom? Por onde a Tunap iniciaria? Comparando produto por produto, nós vimos que nós tínhamos o melhor produto. Mas comercialmente não era possível fazer essa disputa. Então nós tínhamos que encontrar um nicho de mercado. Por exemplo, se você quiser comprar uma bolsa Louis Vuitton, uma bolsa Prada, você vai na loja certa, no shopping center certo, num lugar bem chique, Sim. de primeira linha. Não adianta você ir numa loja popular e procurar lá uma bolsa desse nível, uma bolsa de 15, 20 mil reais. Sim. Porque ela é um outro mercado. Então nós tínhamos que encontrar o ponto de venda de Tunap, onde o nosso produto seria valorizado. O mercado automotivo é grande pra caramba.
Vocês sabem que tem supermercado, autopeças, postos de gasolina, oficinas premium, concessionárias. Por onde começar? Onde o nosso produto seria valorizado? Então nós fizemos ali uma estratégia que era em forma de pirâmide. Começar pelo topo. Por que pelo topo? Porque o topo é menor e nós tínhamos um time muito pequeno, iniciando, éramos 3, eu e 2 alemães, só eu falava português. Uma barreira grande aí de entrar. Então era só você, né? Tava fácil. E aí a gente tinha que fazer alguma coisa. E aí eu falei, bom, vamos começar pelos alemães. BMW, Audi, Mercedes, Porsche. Porque eles dariam mais atenção à nossa proposta e eles já conheceriam o nosso produto. Bacana. Bingo, acertamos. Ganhamos essas marcas, mas nós pegamos um carro emprestado, por exemplo, da BMW, rodamos por meses, a gente ficou testando os produtos, a gente mandava combustível lá para a Alemanha, eles mandavam aditivo para a gente testava, abastecia no Rio Grande do Sul, abastecia no Piauí, abastecia ali em Goiás, porque a gente queria um produto que funcionasse no Brasil todo. Porque as misturas de etanol são diferentes nas regiões, a reação climática é outra, então a gente precisava de um produto que pudesse funcionar em todas as regiões. Achamos o produto. Um produto excelente. Depois de alguns meses, a BMW falou pra gente: erradicamos os problemas de bicos injetores no Brasil. Vocês solucionaram o problema. Uma pessoa saiu da BMW, foi para a Audi e levou a gente. Na Mercedes eles viram que funcionava aquela solução, também homologaram. E aí a gente começou a ir para outras marcas europeias. Foi já na próxima etapa da pirâmide, um pouco abaixo, onde a base é maior. E aí a gente foi Jeep Chrysler, a gente foi para a Land Rover, Volvo, e aí a gente foi vendendo para essas marcas. Conquistamos um bom número de clientes e boa parte do mercado passou a ser nosso. Fomos para outra etapa da pirâmide, que são os asiáticos. E ali a gente se deu muito bem. Temos uma boa relação com algumas marcas, entre elas a Toyota, que a gente tem um bom percentual do mercado Toyota no Brasil. E a última eram as 4 grandes, não são 4 grandes hoje, né? Ford, Fiat, GM e a Volkswagen. E a gente está trabalhando essa base, estamos dentro da Fiat, que hoje é FCA, que passou a ser Stellantis, então tudo mudou bastante. E estamos aí desenvolvendo algum negócio com a Volkswagen. Então a Tunap cresceu. Conforme a gente foi tendo mais pessoas, nós buscamos uma base maior da pirâmide. Porque não adiantava lá com 3 pessoas falar, vamos atender a Volkswagen? Sim, 600 concessionárias. Nossa, não tem como ver da conta. 200 para cada um. Vocês começaram com 3 pessoas. 3 pessoas. Hoje qual o tamanho da equipe? Hoje nós temos quase 100 pessoas. Quase 100 pessoas. Quase 100 pessoas. Bacana. E estamos crescendo. A cada ano a gente cresce em resultado, em número de pessoas, em número de clientes. Não teve um ano, mesmo durante a pandemia, que nós tivemos algum retrocesso. Crescemos todos os anos, sempre dando lucro desde o 2º ano. Bacana. E qual é a meta de crescimento anual, percentualmente falando? Para mim ou para o meu chefe? Oi? O pessoal da Alemanha, eles impõem bastante metas aqui de produção, de crescimento. A gente está conversando isso lá na outra sala. Sim. A cada ano vocês crescem mais ou menos quanto? 30% a 50%. Bacana, legal. A gente cresce pra caramba. Quando a gente fala, esse ano, vamos lá. Pô, esse ano a gente tinha uma meta, a gente ultrapassou a meta ousada em 30%. Legal, cara. Nos tornamos uma empresa média. Nós saímos de empresa pequena para empresa média, segundo os estándares mundiais e também dentro do nosso grupo. Que legal. Vou te falar que são metas ousadas para um mercado mais nichado, cara. Sim. Né? O importante não é só a empresa crescer. De fato, a empresa tem que crescer, tem que vender mais. Mas o importante é ela crescer saudavelmente. Sim. Senão se torna um inchaço. Então a gente tem que crescer de fato, dando lucro, tendo receita, conseguindo reter pessoas, isso é fundamental.
conquistando o respeito dos nossos clientes no mercado. Então, isso tem feito da Tunap uma empresa modelo, o que nos dá muito orgulho. Bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu lembro, né, quando a gente vai conversar com fornecedores assim, de produtos alemães, que o alemão geralmente ele é avesso a marketing, porque os produtos alemães eles de fato funcionam. A maioria deles são produtos de extrema qualidade, né? Não é à toa que a gente tem BMW, Mercedes, Audi e tal. E a Tunap, eu lembro no início das nossas conversas que ela era também um pouquinho engessada, porque vocês conversam muito com a Alemanha, né? A Tunap Brasil, na verdade, é a Alemanha aqui dentro do Brasil. Sim, né? Exatamente. Seria isso, exatamente. Né? E onde que ocorreu essa mudança assim, de planejamento, né? Porque a gente estava conversando no outro podcast com o Cello e o Alex sobre essa pivotagem, né? Que teve da Tunap sair de dentro das concessionárias para atender também mecânicas premium. Então, de onde veio essa ideia, o Carlos, por favor? Bom, primeira coisa, a Tunap Alemanha, eles nos dão muita liberdade, porque quanto maior o seu sucesso, mais liberdade você tem. E eles já compreenderam, depois de 12 anos trabalhando junto conosco, que nós temos feito um bom trabalho. Então a gente tem a nossa estratégia. Primeiro nós entramos nas concessionárias, como você disse, e o mercado pede mais coisas, porque muita gente vai a uma oficina premium procurando o nosso produto. O sujeito ele tem um carro importado, ele tem um carro que vale 100, 200, 300, 400, 500 mil, não sei, e por aí vai. E ele precisa do nosso produto. E eu preciso atender esse cliente. Eu quero que ele esteja satisfeito sendo atendido com o Tunap. Então a gente procura esse mercado. E estamos tendo sucesso porque a gente manteve os mesmos critérios que temos desde o início. Uhum. Não são todos os clientes que a gente atende. Nós selecionamos. Não é todo cliente que a gente põe o nosso produto lá dentro. A gente faz uma avaliação. Se uma oficina quer comprar o nosso produto, ela tem que ser premium. Mandatório. Sim, tá certo. Bem nichado mesmo, né? Porque se você começa a encontrar o produto no mercado em geral, você começa a... Não sei se é essa palavra, mas prostituir a marca. Banaliza a marca, na verdade. Eu entendo também que os produtos da Tunap, eles precisam ter alguns produtos que têm um conhecimento um pouco maior. Então, assim, você não vai encontrar um produto Tunap vendendo no mercado. Então, era isso justamente. Esse tipo de... Para ter uma orientação, a Tunap fornece para a gente, fornece para os montadores, né? Então, todo um conhecimento para você poder aplicar aquele produto da maneira correta. Então, estava justamente conversando com o Carlos anteriormente, que não é um tipo de produto que você vai encontrar na prateleira de todas as autopeças, né? Não desfazendo as autopeças, mas é diferente o trabalho de uma autopeça de uma mecânica premium. Quando o pessoal vem procurar a gente, ou qualquer mecânica premium, ele tem toda uma consultoria do produto e do serviço. Né? E justamente Tunap não é só um produto, a gente está conversando com o Tiela aqui, é uma solução enlatada. Né? Sim, na verdade é um serviço, uma solução enlatada. Então assim, se fosse um produto, uma commodity, você encontraria autopeça, e geralmente quem vai a autopeça está procurando preço. Sim, né? sim, então aí, imagina você tá dentro de várias autopeças, você tem que ter uma promotora em cada auto. Não sei se funcionaria de fato, não acho que assim, funcionaria. Eu acho que eu enxergo a Tunap também não só como um produto que vai fazer uma manutenção preventiva, é um produto que faz manutenção corretiva também. Sim. Então, assim, você não tem como botar alguém fazer uma manutenção corretiva e um leigo que às vezes não conhece nada sobre aquilo ali. Sim, então, são produtos específicos que precisam de ter um conhecimento maior. E a gente até tem esse cuidado, é muito comum vocês checarem nas latas gravado produto para uso profissional. Sim, então, porque de fato, se alguém manipular aquilo, enfim. Sim, tem até uma diferenciação, as latas são de uso profissional e as latas são... Então, exato. E, Ricardo, já vamos falar de vendas aqui. A Tunap está presente em todos os estados do Brasil? Está atuando em todos os estados? Exato. Passado aí 13 anos, 12 anos de atividade, né? A gente hoje tem uma penetração no Brasil inteiro. Isso é bem bacana falar, né? Porque a gente tem aqui um país de tamanho continental. Sim. É um grande desafio, né? E a gente hoje tem essa representação, né? Com mais de 100 profissionais aí. E o bacana, e isso é legal fortalecer, né? A gente aqui como você disse, né? É a Alemanha, parte da Alemanha aqui no Brasil. Representamos aqui, somos uma unidade da Tunap aqui. E a gente tem isso dentro da nossa característica, dentro da nossa premissa inicial. Isso é algo que o Carlos sempre defendeu, né? A Tunap é esse modelo de atendimento de excelência no Rio Grande do Sul ao Roraima, né? A gente faz questão, de fato, de ter essa excelência no atendimento. Até porque a gente está falando de produto, muito de produto, né? E já entrando um pouquinho nessa linha de estratégia, de comercial, e como a gente, nesses 12 anos,
tem trilhado esse caminho bem sucedido, eu sempre falo para o nosso pessoal aqui, tanto para o nosso pessoal interno, como em cliente, quando a gente tem a oportunidade de falar, eu acho que cabe falar aqui também. Essa nossa estratégia bem sucedida, ao meu ver, ela está embasada em 3 pilares que são muito fortes. Um deles é a qualidade dos produtos. Indiscutivelmente é o melhor produto do mercado, né? Então o cliente tem acesso ao mesmo produto que os maiores mercados do mundo, os mercados mais exigentes, né? Alemanha, França, Itália, Suíça, tem também, né? Então um deles é a qualidade dos produtos. O segundo é uma estratégia voltada para parceria, para ajudar de fato o parceiro, né, o nosso cliente, a rentabilizar com isso, a ter um suporte, a ter um atendimento de excelência, né? Então isso a gente faz com muito carinho, com muito cuidado. E para fechar esses 3 pilares, para fazer esse trabalho, eu preciso ter um baita time também. Sim. Então a gente se orgulha de ter um time de alto nível, né? Para poder botar essa estratégia para rodar, para poder ofertar e fazer com que esse produto de alta qualidade chegue na ponta, que é o cliente. A gente tem buscado fazer isso com muito cuidado, e passado aí, quando a gente olha um pouquinho para a história, né, tudo que a TUNAP fez desde o começo da operação, a gente se orgulha de ter colocado isso. Hoje, se você pergunta mesmo para um concorrente da TUNAP, pergunta sobre a gente, eles vão falar, pô, a TUNAP é uma baita numa empresa. Os profissionais são top, os produtos são excelentes. Então, a gente tem esse reconhecimento mesmo dos nossos concorrentes. Bacana. Que naturalmente não falariam, né? Sim, bacana. E assim, onde que a TUNAP vende mais atualmente? Qual estado? São Paulo mesmo? Olha, chega a ser surpreendente. São Paulo é sempre São Paulo, ok. Mas tem praças que a gente não esperava ter tanto sucesso e é um estouro. Praças do Norte, do Nordeste, por exemplo, Mato Grosso também, no Centro-Oeste. É espetacular. É espetacular porque, primeiro, a ignorância paulista tem que acabar, né? De achar que aqui muita coisa acontece aqui. É fato. Aqui é o centro do Brasil econômico, porque a gente tem um motor propulsor aqui em São Paulo. Mas existem praças no Brasil todo que estão se desenvolvendo de uma maneira espetacular. As cidades do Nordeste, nós podemos aí dizer de Fortaleza, Recife, João Pessoa, podemos falar de cidades conhecidas de poucas pessoas como Sinop, Rondonópolis no Mato Grosso, que é fantástico, Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, até Rio Branco no Acre, Porto Velho, vende bem, cara. Mas quando a gente fala em total de vendas, a gente não está falando só do automotivo, né? A gente está falando também da linha agrícola, sim, linha para pesados, industrial. De TUNAP em geral. Exato. Não, só para o pessoal ficar ciente que não é só o automotivo. TUNAP funciona para um montão de coisas, não é só para carro. TUNAP funciona pra caramba. Mas é bacana falar isso, né? Porque a oportunidade de começar a operar a nível Brasil fez com que a gente conhecesse um Brasil que a gente não conhecia. Sim. Né? Por exemplo, você tem ali no norte, Rondônia, Acre, um polo agrícola forte pra caramba, quando a gente entendia que o Mato Grosso que era o maior, de fato. Sim. O Mato Grosso, Centro-Oeste, ele se destaca. Mas existem outros locais que o agro também tem um grande volume de negócio, sul do Maranhão, Rondônia, então. E nessa de começar a buscar outros negócios, como foi a questão do agro, a questão dos caminhões, hoje a gente tem buscado atuar em mercado de motocicletas, a gente começa a enxergar, como o Carlos bem disse aqui, que São Paulo é sim a locomotiva econômica do país, mas nós temos outros nichos de negócio e que a gente, por hora, até subestimava, não entendia. Mas começa a operar, começa a segmentar, começa a estar atuando lá. E o bacana que esse cliente, você pega, vou dar um exemplo da cidade de Manaus, né? É bem curioso falar de Manaus, está super distante dos grandes centros, e ali você tem um mercado próprio. A chegada em Manaus é dificultosa, né? Tanto é que nós temos mercadorias que demoram muito tempo para chegar lá, porque o natural é isso, quando vai de rodoviária demora muito mesmo. Então, e é um mercado que é grande e tem uma carência gigante.
Quando você chega lá com um produto de excelência, com atendimento sabe, bem avaliado, esse cliente recebe isso muito bem e a gente consegue implementar negócios que a gente nem imaginava outrora. Muito bom. Bacana. Legal. Essa é a fórmula de sucesso, então. Sim, né? sim. E uma das coisas que eu julgo fundamental, é você ter gente com você que compra essa visão, compra ideia, compra estratégia, compra empresa junto com você, porque sozinho lá com os 2 colegas alemães a gente não chegaria junto se não fosse juntando tanta gente boa como o Ricardo, como o Alex que esteve aqui, como o Cello e outros tantos que nós temos aí. A gente tem gente boa pra caramba. O que nós temos um conceito chamado algemas de ouro. O cara ele tá preso à Tunap, mas porque ele quer. Então, ninguém nesse mercado paga tão bem quanto a Tunap. Nenhum profissional é tão bem remunerado quanto a Tunap. A Tunap ganha dinheiro, só que ela distribui. É legal que as pessoas são felizes de trabalharem aqui. Nós temos um grupo bem fechado, as pessoas gostam de estar na empresa. E isso faz muita diferença. Porque a gente tem as pessoas conosco 100%. Bacana. Ainda falando um pouco disso aqui, eu gosto também de frisar isso, né? De fato, eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas do ramo e eu ratifico o que o Carlos falou aqui. De fato, os nossos profissionais são bons, mas também são bem remunerados por isso, enfim. E aí você tem um ciclo virtuoso que é muito bom. Mas além dessa questão financeira, que é claro que é de suma importância, né? A gente gostaria de trabalhar por hobby, mas não trabalha, tem conta para pagar, né? Mas existe um fator que, sobretudo o profissional de hoje busca, a gente lê bastante em LinkedIn, enfim, em várias plataformas aí, que é o tal do salário emocional. Que muita empresa diz que paga, mas na verdade não paga. Muito profissional acha que recebe, mas na verdade não recebe. A gente aqui paga tão bem os nossos gerentes de contas, assim como, né, pelas produções em vendas, mas também nessa questão do salário emocional. Eu falo isso muitas vezes aqui, né? Eu já trabalhei em outras empresas do ramo, talvez já estou lá migrando para o final da minha carreira profissional, mais uns 10, 15 anos aí, mas eu nunca tive um ambiente de trabalho, uma atmosfera tão propícia para desenvolvimento, né? As pessoas crescem aqui, elas aprendem, se desenvolvem aqui, e como o Carlos bem falou, a gente tem um turnover que inexiste, é baixíssimo. O pessoal não sai daqui, né? Porque o ambiente é bom, eles são bem remunerados, o clima é um clima amistoso, bacana, um clima de família, mesmo já tendo praticamente 100 funcionários aí atuando aí na minha empresa de porte, né? Pequeno, médio, mas já são 100 pessoas aqui, né? Mas essa questão das pessoas se desenvolverem aqui, né? E eu noto isso muito, Carlos, essa gratidão do nosso time para com a empresa. Que além do desenvolvimento financeiro, econômico, tem esse desenvolvimento de carreira profissional que a gente consegue entregar. Eu estava comentando com o Tchela, eu acho, assim, não é puxar sardinha pro lado de vocês, né? Mas desde o momento que a gente começou tudo pelo Felipe, né? Que é o nosso gerente de contas. Então, o Felipe sempre foi, cara, muito atencioso e muito acolhedor. E tudo que a gente sentiu com o Felipe quando a gente chegou aqui, sentiu também. Não só pelo espaço maravilhoso que vocês têm aqui, pessoal que não acompanha a gente na rede, a gente está dentro de uma casa super bacana. A gente acompanhou esse quadro aqui, tem um quadro atrás da gente com foto não só dos funcionários, mas dos seus familiares. Então a gente entendeu esse acolhimento da Tunap, né? E quando a gente topou fazer a parceria, a gente entendeu que era uma filosofia totalmente diferente de outras parcerias que a gente tinha feito. Eu não estou falando que uma é melhor que a outra, né? Cada uma tem sua qualidade, mas a gente entendeu que a pegada era outra, né? Não só por conta dos produtos, por conta dos problemas que eles resolvem, né? Mas por todo... Oh, meu Deus, como é que eu vou te passar todo o suporte que a gente tem, né? E todo o acolhimento que a gente teve desde que entrou aqui. E assim, agora vamos falar mais pro cara que é pode falar. Só uma observação do Felipe, eu acho que deve ser até parte do treinamento dele. Não lembro se você lembra do primeiro contato que a gente teve. Eu sempre fui muito reticente a qualquer produto novo. Então, assim, eu uso o que eu acredito. Então, assim, se chegar lá um cara e falar, usa aqui, eu não vou usar. Ele é chato. Eu sou uma pessoa que não usa nada, eu só uso o que eu acredito de verdade. O Felipe foi lá uma vez e falou, aí depois ele falou assim, cara, eu vou deixar o produto pra você usar. Usa e você me fala. Aí depois ele passou mais um tempo, depois ele levou alguns outros produtos.
E aí a gente acabou gostando e começou, mas ele foi insistente. Ele foi umas 2 ou 3 vezes lá na loja falar e... bom, deixa aí que eu testo. Aí, tipo, deixei, um dia a gente foi usando, falei, vamos testar um, testar outro. E aí a gente tá aqui hoje. Gostou. Que coisa. Você sabe que eu costumo falar com o nosso pessoal, eu falo até no treinamento quando tem novos colegas aqui. Semana que vem tá chegando aí uma fornada nova de novos gerentes de contas, né? Legal. Os nossos profissionais de vendas, eles têm assim meio que uma loucura, né? Eles quando todo mundo foge de problema, eles caçam problemas, né? Porque nós temos soluções que resolvem tais problemas. A gente enxerga isso como uma oportunidade de negócio, né? Então essa insistência, essa persistência, melhor dizendo, para poder de fato fazer com que você tenha essa experiência de testar o produto, a gente enxerga que até você testar, todos os produtos são iguais. Tá numa lata, produto químico que é vendido em lata. Sim. Então, a gente faz questão de prover essa experiência, porque quando a gente consegue avançar nisso, aí a negociação começa. E aí deixa eu te perguntar, Carlos, teve algum momento, assim como o Rony não era descrente, né, quanto à eficiência dos produtos, e o Felipe foi lá, entregou para ele uma amostra, funcionou de fato, e a gente passou a utilizar o produto. Teve algum momento que aconteceu isso com você também lá no, sei lá, de repente no início da TUNAP, algum momento que você conseguiu atingir um mercado legal, pelo pessoal ver que de fato o produto funciona? Então, isso é uma pergunta bem legal, porque eu sabia que funcionava, eu tinha certeza, mas eu precisava de alguma coisa que me ajudasse a provar isso às pessoas. E foi melhor do que a vacina para Covid, né? Porque as pessoas pegaram Covid depois da vacina. Agora, com TUNAP, não. TUNAP funciona de primeira. Nós, lá no início, por uma obra de Deus, apareceu o tal do controlar aqui no município de São Paulo. E era uma inspeção veicular, onde os veículos passavam e aprovados eles podiam rodar, não aprovados não podiam. E foi um sem número de carros importados que não eram aprovados nessa inspeção veicular. Eu fui uma vez uma concessionária Mercedes, nas nossas prospecções por clientes novos, e tinha ali, sei lá, quase 10 carros, todos esperando para passar pela inspeção veicular, porque os donos dos veículos não passavam e deixavam o carro na concessionária. Dá um jeito aí. Comprei esse carro, paguei tantos mil e quero que ele rode, pô. O carro está na garantia. E aí ele falou para mim, pode fazer o teste no veículo. Fizemos com alguns produtos. Produto corretivo de limpeza de injeção, produto para limpeza do cabeçote ali, dos pistões, fizemos o preventivo via tanque, limpeza completa, barba, cabelo e bigode. Aquele carro passou, maravilha. O cara falou, pode ser sorte, vamos ver outro. Foi o segundo, passou. Ele falou, olha, tem mais tantos carros aí. Eu falei, então, agora você pode comprar o produto, né? Eu acho que já está comprovado que tudo funciona. E assim foi. Uma concessionária atrás da outra. E aí conseguimos abrir diversas concessionárias. Legal. E aí foi criado um conceito. TUNAP funciona. Aí todo mundo sabia que para passar no controlar, faz com TUNAP. TUNAP funciona. E aí, de quebra, não só. Porque TUNAP é espetacular. Nós somos muito preocupados com a questão da sustentabilidade. Por que ele aprovava? Porque a gente reduz a emissão de CO2. Então, quando você faz a limpeza com TUNAP, o seu veículo ele fica menos poluente, mais verde, ele ganha potência e ele fica mais econômico. Pô, o produto é bom pra caramba. E assim a gente foi difundindo essa ideia. E aí a gente foi conquistando o mercado, crescendo em São Paulo, Rio, BH. Um dos principais clientes que tínhamos à época era a BMW lá em BH, que comprou pra caramba e cresceu, tanto que o gerente de pós-venda, quando saiu de lá, veio trabalhar conosco. E aí a gente tem vários funcionários que são ex-clientes, ou porque eles admiram a empresa e eles querem vir trabalhar conosco. Poxa, eu posso trabalhar na TUNAP? Gosto pra caramba do produto de vocês, do conceito, da marca, da estratégia. Eu gostaria de ter uma oportunidade. E alguns vieram trabalhar conosco. Legal, eu acho interessante isso, porque eu acho que ninguém quer trabalhar, isso a gente vê lá, o pessoal vai oferecer produtos pra gente, né? Acho que as pessoas não gostam de trabalhar numa empresa onde
de repente elas não acreditam no produto, né? Ou sabem de fato que o produto não funciona, mas elas comercialmente precisam vender aquilo. A gente já teve episódios assim. A gente já teve episódios assim, da pessoa chegar para aí e falar, cara, tem um pessoal, a gente não vai citar nomes nem marcas aqui, que foram oferecer uns produtos pra gente, e o Rony falou, cara, não vou usar, não acredito. Assim, os argumentos que ele usava, os argumentos eram todos comerciais. Falando, cara. Não eram técnicos, eram todos comerciais. E quando tinha alguma coisa técnica, você via que era um negócio ensaiadinho. E era raso, né? Não tinha a profundidade do conhecimento, você falar, é isso, não. Até o momento que ele desistiu e falou assim, cara, eu te entendo, mas você tem o lado técnico, mas você também tem que ter o lado comercial da coisa. Aí a conversa acabou e eu fui embora. Compra pra me ajudar, né? É quase isso. Você tem um produto que você poder vender na sua loja, falar, tá bom. Então, vamos lá. Mas sabe o que é importante? A gente fala isso bastante também, tanto com o nosso pessoal aqui, como quando tem oportunidade com o cliente em treinamento, né? Os nossos negócios estão em maior volume posicionados em concessionárias, né? E a gente costuma falar isso de maneira muito clara. Não tem sentido você vender... A venda de produto agregado, que é o que essas soluções se transformam dentro das revendas, né? Ela só tem sentido se ela cobrir dois valores que são igualmente importantes. Precisa gerar receita para a operação, porque ninguém vai aumentar o seu estoque, trazer mais produto para o seu estoque, se não for para rentabilizar, para ter realmente mais faturamento. Mas igualmente importante, tem que entregar para o cliente final, que paga por tudo isso, aquilo que lhe foi prometido. Sim. Então, as empresas que efetivamente não entregam qualidade nos produtos, elas incorrem em não entregar essa segunda parte, que é muito importante. Poxa, o cliente paga por tudo isso, ele precisa ter ele precisa receber primeiramente, precisa ter essa percepção clara, né? Então a gente entende também que os nossos negócios são muito sólidos, são muito consolidados, porque a gente entende que esses dois valores, eles são de fato relevantes, importantes, e nós entregamos os dois. Então isso é muito bacana. Sim. Você acha que o cliente lá na ponta, cara, quando ele utiliza um produto que não funciona, será que ele tem consciência de que não funcionou? Eu estava parando para pensar aqui agora. Porque assim, a gente trabalha muito com conscientização dos clientes dos produtos que a gente utiliza. Olha, né? Eu acho que eu posso responder até isso por ele. Alguns produtos que a gente coloca, que a gente vê que as pessoas adicionam e não tem, às vezes, um desempenho tão bom, o carro continua andando, continua funcionando. Às vezes o cara fala, meu carro já estava bom. E aí ele não sente diferença, então já estava bom, não fez efeito. Agora, quando você coloca um produto que tem, assim, logicamente, se tirou um carro da concessionária com 1.000 km, dificilmente ele vai precisar daquilo, mas você pega um carro com 50 mil. Depende, se for um 955. Mas você pega um carro que é um pouco mais rodado e aí o bico já goteja, já não atomiza também, e aí você coloca um produto que funciona, aí você vê, a gente já teve essa experiência. Sim. E de que a gente fala, mas meu carro tá fazendo 12 km por litro agora, fazia 8. Então. Eu estava fazendo essa pergunta para ele justamente por causa dos assuntos que a gente estava tratando aqui do lance técnico e comercial, né? Às vezes as pessoas elas vão muito, não que o marketing seja ruim, tá? Mas as pessoas às vezes vão muito pelo marketing de uma marca do que procurar se de fato ela tem alguma certificação igual a TUNAP tem, por exemplo, né? Sim. De que de fato funciona. Então às vezes o marketing vende muito uma ideia que o produto não cumpre. Né? Não é o caso da o marketing é muito bom e o produto... Sim. A gente já viu várias empresas assim, e se você pegar hoje o maior investimento da empresa não é em pesquisa e desenvolvimento, é em marketing. Quando na verdade você tem que ter um equilíbrio ali. Sim. Você sabe que a gente está nesse mercado há muito tempo já, né? E quando a gente assume, passa a vender para uma nova conta, para uma revenda que comprava de outra empresa, né? O que geralmente eu ouço do gerente de pós-venda, dos consultores, é difícil vender. Os clientes não compram, eu consigo vender uma primeira vez, mas não tem recorrência. Isso tudo se dá porque essa experiência do cliente final, ela não é buscada. É óbvio, as empresas que têm produtos que não entregam qualidade, elas não vão buscar fazer teste, não vão buscar ter essa percepção do cliente final, porque eles não vão entregar isso. E vai ser, de fato, uma comprovação que aquilo não funciona, que foi um placebo, né? A gente, ao contrário, por ter um produto que de fato entrega isso, a gente explicita isso.
dentro dos nossos treinamentos, nossos consultores técnicos das revendas, a gente provoca que quando ele for fazer a entrega do veículo, ele mencione para o cliente os serviços que foram feitos e peça para que o cliente tenha uma atenção sobre a performance do veículo, sobre a questão daquele mau cheiro no ar que tinha antes da revisão, agora não tem mais. E quando o cliente busca essa percepção, quando isso é aguçado primeiramente, ele tem aquela sensação do que ele empenhou um dinheiro ali que valeu a pena. Sim. Legal. Então essa marca é muito importante. Uma prova assim, clara disso que nós conseguimos isso, existem revendas, por exemplo, de carros premium, no interior de São Paulo, vou dar um exemplo, São José do Rio Preto. Os clientes lá da região, interior de Minas Gerais ou uma cidade menor, vêm para a cidade fazer a revisão, rodam lá 200, 300 km para fazer a revisão. Aí fazer revisão numa revenda como essa é um evento, né? Ele vem para a cidade grande de manhã, deixa o carro na revenda, vai para o shopping, fica o dia inteiro ali no shopping, depois ele volta, pega o carro e volta para a cidade dele. E é muito comum, ele, além dos produtos que foram aplicados na revisão lá do carro dele, ele comprar mais 2, 3, 4, 5 latas. Legal. Porque ele tem o carro da esposa, ele vai fazer esse tratamento ao longo, entre as revisões, porque tem essa percepção clara. Isso é muito, muito comum. O Carlos tem uma história dos clientes que ligam aqui, né, Carlos? Sim. Comumente buscando produto, é muito interessante. O nosso produto, ele conquista o cliente final, isso que é legal. Sim. Porque ele funciona. Então o cara, ele põe o produto no carro e fala: caramba, meu carro ficou bom, o que aconteceu? Ele volta na concessionária, quer comprar novamente, ele volta no ponto onde ele esteve e quer comprar. E muitos outros ligam aqui e falam: eu quero comprar o TUNAP diretamente de vocês. Não, a gente não vende para pessoa física. Não, mas eu tenho uma empresa. Não, mas não é do ramo automotivo, a gente não vende. Não, mas eu vou comprar uma caixa. Não importa, nós não vendemos para você. Porque a gente também não quer furar os olhos dos nossos clientes. Claro. Nós queremos manter os nossos canais limpos, saudáveis. Importante. Os meus parceiros são meus parceiros. Eu não vou trocar uma parceria por um pedido, pelo amor de Deus. Mas é legal, porque isso é bacana. 3, 4, 5 por dia. Nos escrevem, ligam, querem comprar o nosso produto. Eu acho que essa abertura que está aumentando, os pontos de venda do TUNAP vai ficar cada vez melhor e mais forte, né? Está cada vez aumentando e as pessoas vão usando, e o boca a boca é uma coisa que demora para acontecer, mas quando um usa, o outro usa, e o produto se torna popular, aumenta exponencialmente isso aí. É verdade. E eu acho interessante, até o trabalho que a gente tem feito lá, também não puxando certinho para o nosso lado, mas a gente sabe que TUNAP funciona e o nosso trabalho também, né? Acredito. E assim, não tem, por mais que a TUNAP esteja homologada em montadores como BMW, Mercedes, Audi e tudo mais, pessoas de outras marcas nos procuram para poder utilizar de acordo com o que a gente tem demonstrado, né? A gente estava dando um exemplo, não sei se vocês escutaram, do rapaz que viu as propagandas e queria usar um Cerato 2010. Ele viu, acho que é produto para o tanque, 939. A gente tem uma história também que um cliente do Matheus, queria fazer uma limpeza da caixa evaporadora de um Nissan Kicks, né? Isso. Ele foi na Toyota, que é tem o TUNAP, né? Mas a Toyota não pode atender carros da Nissan. E ele não sabia quem procurava, e até a gente estava esquematizando, né, Matheus, de fazer isso daí lá na loja. Então, assim, o trabalho que a gente faz hoje é um trabalho de formiguinha, né, que a gente estava conversando, mas são as pequenas formiguinhas que fazem barulho, né, que acabam construindo um formigueiro. Né? E assim, acho muito importante o trabalho da TUNAP como conscientização do cliente final, né? Você estava falando, quer dizer, na verdade o Carlos estava falando, o cliente bota o produto no carro, vê que de fato funciona. Acho que a pessoa ela está tão acostumada a comprar um produto e tipo, legal, comprei o produto, deve estar funcionando. Deve ser bom. Quando ele de fato funciona, fica assim, caraca, que é isso, cara? Sim. Né? E eu lembro dessa reação quando o Rony utilizou pela primeira vez aquele 137, que é para limpeza de bico, que é aquela máquina, né? Uma BMW X1. Pode. A gente pegou um X1 com vários problemas, o carro com muitos problemas, não era só um problema de injetor. E aí a gente falou, cara, não sei onde eu vou começar esse diagnóstico, mas eu já sei que o bico tá gotejando e tal. A gente colocou, e aí a gente teve um problema na mangueira do compressor, e ela desengatou do sistema. E aí, já no fim do dia, a gente ligou o carro, e entrou uma pouca quantidade do 137 na linha, e a gente ligou o carro parece ser mentira, mas o carro funcionou durante uns 20 segundos, ele parou de ratear. Eu falei,
Não é possível. Isso é coincidência. É a história da Mercedes. Isso é coincidência. Deixei o carro funcionando mais um tempo, ele deu uma falhada. Eu falei, bom, vou terminar o procedimento. Ok, montei o sistema todo de novo, liguei, ele rodou um 3.7 todo até o fim. E a gente foi fazer um teste do carro na rua. E aí o carro era um carro normal. Lógico, ele tinha os problemas ainda, mas a questão de injeção dele, perfeito. E assim, me chamou muita atenção que o volume que entrou da lata não devia de ser, sei lá, 50 ml, 100 ml. E funcionou, basicamente, resolveu o problema do carro. E aí, depois do teste, que esse aí foi o divisor de águas. Não, pra mim foi claramente. Que eu falei, não, eu lembro que realmente ficou bem... é muito bom, não tem como eu não usar, vamos lá. Então, assim, hoje, né, não quero ser muito técnico, mas qualquer carro GDI tem um cuidado a mais para remover os injetores. Então, assim, isso envolve custo quando dá problema, que às vezes, quando você remove, você pode ter problemas de peças envelhecidas. Então, o fato de fazer essa limpeza sem ter que desmontar o sistema inteiro, porra, pra mim se tornou... Eu lembro disso aí perfeitamente. E resolver. Isso que é legal pra caramba. E é interessante, né? A gente estava falando aqui dessa expansão da marca, da TUNAP. O Carlos falou de maneira dissertativa aqui, isso em relação à questão da nossa estratégia, que está sendo fielmente seguida lá desde a concepção da empresa. E agora, essa busca, né, por outros mercados, enfim, a empresa cresce e vai fazendo. Mas o fato de, por exemplo, a gente posicionar hoje o produto dentro de oficinas premium, né, se dá justamente pelo fato de um cliente que historicamente fez as revisões dentro da concessionária e esse carro foi para a mão de um segundo dono que ainda busca ter uma oficina de qualidade para fazer um serviço, mas existe uma lacuna de bons produtos, de boas soluções, né, porque se a gente, o produto estava posicionado em revenda só. O cliente, o veículo, comumente usava essas soluções. Quando a gente não atende um mercado como esse, automaticamente você tem uma lacuna ali. Sim. O próprio cliente deixa de ter essa experiência, né? E estamos falando de veículos, por exemplo, com 3, 4 anos de uso, até porque a gente entende, né? Uma fidelidade de um cliente com as manutenções dentro de uma concessionária, você dá de garantia, 2, 3 anos, e isso é fato. Por mais que eles façam trabalho para mudar, mas é o que acontece, né? Então, a gente buscando mercados como esses, a gente efetivamente ainda está entregando uma solução de alta performance para um cliente que tem um poder aquisitivo bom, que tem um veículo de valor agregado alto, que busca um serviço de qualidade fora da revenda para poder fazer manutenção do teu carro, né? Sim. Eu ia falar desse lance de posicionamento de preço, mas acabei me perdendo aqui. Preço? Você conta preço? Não, eu vou comentar o que eu vou comentar. Comenta que aí depois eu entro numa boa aqui. Sim, então, quando a gente começou a trabalhar com os produtos TUNAP, a gente ficou preocupado com esse lance de preço, né? Porque são produtos que estão posicionados no mercado assim, bem premium mesmo, né? E só que eu vou te falar, tendo todos aqueles argumentos de venda, né? Por ser uma empresa com vários certificados de eficiência de produto, por ser uma empresa que tem homologação, e para você ter homologação a gente sabe que é muita coisa de teste, né? Você pode me falar assim, quantos documentos você tem que mandar, quantas comprovações você tem que cumprir para a marca ser homologada numa montadora? A gente pede até a nossa carteira de vacinação. É absurdo. Já chegaram a pedir o rastreio de produção dos nossos fornecedores, ou seja, o cara que fornece a caixa de papelão para a TUNAP da Alemanha, eles queriam saber algumas informações sobre a produção dele. O cara que fornece a tampa plástica para fazer a vedação dos nossos produtos na Alemanha, eles queriam rastrear a produção dele. Então, tudo isso para entrar com uma homologação. Então, esse lance de preço que eu estava falando envolve isso tudo, né? E aí, quando a gente começou a trabalhar, a divulgar e tal, a gente entendeu que assim, vai ter o mercado para o produto TUNAP, vai ter o mercado para outros produtos, né? Mas quando a gente entra falando em homologação, em certificado... Tem uma outra observação quanto isso daí. Não é só o preço, né? Quando você tem um cliente que vai fazer uma revisão aí de 10 mil quilômetros e aí você entende que o consumo dele é mais alto e você dilui o valor do consumo de combustível dele no outro produto, sai mais barato o produto. Mas nem todos os clientes têm essa... Mas aí é que tá. Às vezes o cliente não enxerga isso. Sim. Mas eu enxergo que isso é um benefício para ele.
E aí eu apresento o produto para ele. E se ele não quer, ok, mas eu te dei uma solução que vai resolver o seu problema e vai garantir que você não tenha problema também. Sim. E assim, então, assim, se o cliente entende a nossa visão, o produto se vende sem... Justamente. Mas você sabe, é até bom tocar nesse assunto, né? Porque quando fala tanto de qualidade e resolver problemas, às vezes a gente pode ficar numa linha de, pô, isso é inacessível para mim. Não é. Não é. E eu vou falar não só porque resolve, né? Porque quando você tem um problema e ele é sanado, automaticamente você, enfim, isso tem lá o seu valor. Mas fora isso, né? E é importante falar isso aqui, né? Até porque isso... pelo motivo de eu ser hoje fábrica aqui, né? Eu não produzo aqui, mas eu sou um representante direto da fábrica. Sim. Sem atravessador. Então eu tenho uma solução que chega no cliente na ponta a um preço extremamente competitivo. Pode parecer aqui e isso o próprio mercado diz, né? Eu tenho soluções que na questão de preço ela é extremamente competitiva até com concorrentes que não entregam nada referente à qualidade comparada à nossa. Sim. Nós estamos muito bem posicionados nesse sentido, né? E tem uma máxima, né? Aquela máxima. Uma intervenção química sempre é mais barata que uma intervenção mecânica. Claro, se você soluciona quimicamente, é barato pra caramba. Exato, E isso é importante, que entra naquela linha da relação custo-benefício. Sim. Mas mesmo falando preço mesmo nessa linha, porque dentro desse pacote, né, ou dentro desse movimento de expansão da marca, até dentro dessa estratégia mesmo que o Carlos detalhou aqui, hoje a gente tem buscado trabalhar nas marcas de volume, né? E quando se entende que a gente preferencialmente no início começou a trabalhar com a marca premium, isso foi por uma questão de tamanho. Nós tínhamos uma estratégia definida e era o mercado que a gente poderia cobrir, né? Eu sempre cito isso aqui também, né? Há 12 anos atrás, nós tínhamos essas marcas mais conhecidas premium com o mercado lá para aquele tamanho. Uma marca X tinha lá 50 dealers. Passado 12 anos, essa mesma marca tem o mesmo número de dealers. Esse mercado ele não cresceu em tamanho de revenda, né? Mas... E a Tunap, sim, a Tunap hoje tem quase 20 vezes o plantel de vendedores que tinha quando eu entrei, por exemplo, né? Que eram 5 no total. Então, e para poder de fato fazer essa máquina toda rodar, a gente tem buscado outros mercados, e mesmo os mercados de marca de volume. E as nossas soluções elas são aderentes e competitivas para esse mercado. Né? Eu tenho soluções aqui com preços como eu disse, de concorrentes que trabalham, que estão muito distantes daquilo de qualidade. Então é legal falar isso, né? Não só pelo que entrega, não só porque fazendo esse comparativo de relação custo-benefício, resolver um problema, não trocar a peça, não expendiar uma mão de obra maior, é muito mais barato, então eu resolver com uma solução química, mas ainda assim preço por preço, quando eu participo ali de uma cotação, às vezes com um player nacional aqui, nós temos soluções com preços bem competitivos. E isso tem feito com que a gente ganhe mercado, tem expandido, tanto para oficinas premium, mas também para as marcas de volume. Isso é bacana. Então, tudo bem. E, assim, conta para mim, rapidinho, assim, quais são os próximos passos da Tunap, né? Porque hoje a gente está vendo vocês pivotando de concessionárias para dentro de oficinas premium, né? Na parte automotiva. Tem algum outro setor que vocês estão desenvolvendo? Eu vou entrar nesse assunto, eu vou falar para vocês. Como o Ricardo falou, ele foi o 5º colega de vendas aqui na empresa. Hoje já são só de vendas quase 100. O Ricardo, ele participou do processo para ser o 2º, 3º, 4º. Aí ele falou, não vou entrar na Tunap não, vou fazer outra coisa. Acho que ele não se animou muito com o projeto, a empresa era muito tímida, pequena. Nessa mesa do podcast que cabia a equipe toda, né? Isso não vai dar certo. Não vai rolar. Não tem potencial, né? E eu queria contratar ele, depois de 1 ano e meio, 2, eu falei, putz, quero contratar esse cara, meu. Aí tem um colega nosso, Pedrão, falei, Pedrão, você cruza com o Ricardo às vezes? Cruzo. Fala pra ele se ele tem alguém pra indicar, porque a gente quer contratar alguém. Vê se ele morde a isca. Aí ele falou com o Ricardo falou, vou pensar. Chegou em casa,
E contou pra esposa dele. O pessoal da Tunap tá querendo contratar alguém. É você, pelo amor de Deus! Entra logo! E o Ricardo veio, pô, foi uma super história de sucesso. E uma coisa que a gente acredita, nós temos 3 P's que funcionam em inglês, que é Product, People and Profit. Então, o produto ele tem que entregar, de fato, como a gente disse até aqui. Você tem que ter uma equipe boa. A sua equipe tem que ser bem treinada, entusiasmada, tem que ter motivação, tem que ter inteligência, saber entregar aquilo que o cliente precisa, falar o que o cliente quer ouvir. Como você disse, alguém que foi lá te falou um montão de groselha. Pô, cara, eu não quero enganar os meus clientes, eu quero um produto que funcione. Então a nossa equipe ela tem que trabalhar junto com aquilo que o cliente... E a gente, por exemplo, se você me perguntar quanto você vende em cliente tal, não sei quanto eu vendo lá, e quanto o cliente tal vende de Tunap, eu sei, porque a gente só fala em sellout, a gente não fala em sell-in. Então a nossa linguagem é quanto meu cliente vende de Tunap, porque eu quero que ele ganhe dinheiro. Aí entra o profit, porque quem ganha compra. Sim. O cara tá vendendo, ele tá comprando. Então isso aí é fundamental. E a gente implanta isso em tudo que a gente põe. Nós estamos com a divisão automotiva desde o início. Iniciamos T&M, que é Transport and Machinery, que é no mercado nacional chamado de cargo. Nós estamos iniciando desde o ano passado a divisão indústria. E agora também vamos profundo agora no mercado agro. Então, nós estamos crescendo em mercados diversos, porque tem oportunidade pra caramba. E o brasileiro, bicho, filho da mãe, cara, a gente é bom pra caramba. Pode ser o terremoto que tiver, cara. O cara tá chacoalhando, mas fala, vou investir, eu vou crescer, eu vou... E a gente vai, a gente dá um jeito. Eu vi agora, por questão da guerra, muitos colegas europeus estão preocupados e tiveram problema. Agora tem inflação. Conta uma novidade pra mim. A gente já tá vivendo isso há muito tempo, né? Crise aí, a gente tá nesse barco aí. Cara, a gente tem períodos de não crise. Sim. E o restante todo em crise. A América Latina é assim. E a gente dribla as crises com criatividade e crescemos. Então, o negócio é esse. Ter gente que suporta a estratégia. E aí a gente vai longe pra caramba. Bacana, bacana. Eu queria agradecer o acolhimento de vocês aqui, né? Pra falar que a gente tá super alegre de ter conhecido vocês pessoalmente, ter conhecido a Casa Tunap, ter experimentado um pouco mais da essência da marca aqui, né? E agradecer também por vocês participarem do nosso podcast aí. Esperamos que essa parceria seja longa. Legal. Tá bom? Nós que agradecemos a visita de vocês, o carinho de ter vindo aí nos visitar e foi super legal conhecer vocês pessoalmente. Já tínhamos aquela super simpatia pelo trabalho bacana que vocês realizam e agora estamos mais juntos. Obrigado, obrigado mesmo, gente. Obrigado mesmo também, pessoal. Valeu. Pessoal, obrigado por vocês terem acompanhado até o final. Não deixem de se inscrever no nosso canal e lembra que a gente teve a parte 1 aí do episódio do Tunap. Se você está mais curioso sobre a marca, vai lá e assiste o episódio 1 também, tá? Se você não assistiu ainda. Até o próximo vídeo, forte abraço, até o próximo Premium Outcast.